Nos versículos 57 e 58, disseram: chamamemos a moça e ouçamo-la. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu. A frase aqui, veja bem: queres ir com este homem? Aí ela respondeu numa palavra. Ela não explicou. E essa palavra diz tudo. Diz tudo. Porque ela poderia muito bem tentar explicar, para não ferir, para não ofender a sua mãe e o seu irmão, e não ferir o amor deles e a consciência deles. Irmãos, eu falo isso com segurança para vocês. Ela não estava olhando para mais nada naquela vida. Para ela não importava mais qualquer outra coisa que estivesse ligando ela àquela esfera de vida, mesmo que ela amava tanto a sua mãe e seu irmão, e o quanto ela devia respeitar o amor deles. A questão é que o seu coração foi arrebatado de tal forma que ela diz em uma palavra: irei. Ela não tinha uma explicação porque iria, ela tinha uma determinação. Ela não tinha explicação, ela tinha determinação. Irei. Isso estava implícito aqui. É que ela já tinha tomado a sua escolha. Ela não tomou naquela hora. Ela tomou aquela decisão muito antes. Por quê? Porque se o amor que ela tinha da parte da sua mãe e do seu irmão era real, o amor de Isaac para ela também era real, tanto quanto aquele amor que ela tinha da sua mãe e do seu irmão. Ela já se sentia tão amada por aquele noivo que a aguardava, longe da sua casa. Era tão real o amor dele, e era tão real o amor dela por ele, como era real o amor dela pela sua mãe e pelo seu irmão. Isto aqui, irmãos, é um arrebatamento de afetos. O coração dela foi arrebatado. Deixe-me colocar um texto para vocês aqui, em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Versículo 12, está assim: nós precisamos sentir a tônica das palavras ali, irmãos, naqueles textos que acabamos de ler, porque vai nos fazer entender isso aqui. 2 Pedro 3,12 diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados. Deixe-me colocar esse texto aqui numa versão bem próxima ao original. Está assim: esperem a vinda do dia de Deus e faça o possível para que isso ocorra logo. Veja, agora você consegue entender aquela frase que está em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva. Escute, Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva. Veja esse quadro. Irmãos, agora ali naquela reunião em que estava o irmão, a mãe, Rebeca e Eliezer, você vê aqui agora, não é a Rebeca, a irmã de Labão, não é a Rebeca, filha de sua mãe. O coração dela e o coração daquele nobre cavalheiro só tinha um pulsar, só tinha um bater: o noivo. Ela queria o noivo depressa. A urgência do coração de Eliezer tomou o coração dela. Irmãos, aqui está esse texto: esperando e apressando.
Deixe-me detalhar isso aqui para vocês. Essa palavra esperando, essa palavra no texto original, ela significa uma esperança baseada em uma promessa. Uma esperança baseada em uma promessa. Fala da condição de alguém. Fala da condição de alguém que tem uma experiência. Uma esperança em algo que foi baseado em uma dádiva. Irmãos, falar de dádiva, eu acabei de falar da cruz, do derramamento. Que outra dádiva você pode querer? Que outra dádiva? Existe alguma coisa, além de Cristo do céu, que nos interesse? O trono te interessa? Galardões te interessam? Claro que não, irmãos. O que nos interessa na eternidade é Cristo. Para nós a eternidade, por mais que ela seja constituída de glórias e glórias e glórias, a única glória que nos interessa na eternidade é Cristo. É um dia poder ver a sua face. Aqui está, esperando. A outra palavra é apressando. Apressando. Essa palavra, de maneira simples, ela é traduzida como um desejo extremo. Desejar ansiosamente. Mas há um detalhe nesta palavra que eu gostaria de lhes mostrar. A raiz que forma esta palavra. O termo aqui é espeudo. Essa palavra, esse termo, ele tem uma raiz que é espou, que forma esta palavra. E sabe o que significa esta palavra espou? É desejar ansiosamente estar aos seus pés. Desejar ansiosamente estar aos seus pés. Então, como que nós podemos apressar a volta do Senhor? O texto diz tudo. Se você quer apressar a volta do Senhor, esteja aos seus pés. Esteja aos seus pés. A nossa lembrança aqui é de Maria. A nossa lembrança aqui é de Maria. Que coisa linda, irmãos. Esteja aos seus pés. Para mim e para você só faz sentido estarmos aqui se de fato estamos aos pés do Senhor. Não é a conferência pela conferência. É o privilégio de nós sermos conduzidos por meio de tudo que os irmãos propuseram aqui, para que nós estivéssemos aos pés do Senhor. Aí está o grande sentido. Vamos para mais um outro texto. Volte aqui para a primeira carta de Pedro. Vamos ler os versículos 7 a 9. Primeira Pedro, capítulo 1. Vamos retornar aqui para o versículo 5, onde diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. Nela exultais nessa salvação. Essa é a salvação que está se revelando nesse último tempo. Essa é a salvação que nós acabamos de estudar na primeira palavra. A redenção do nosso corpo, a transformação deste corpo corruptível em um corpo incorruptível. Essa salvação, nós devemos exultar, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, haver sido entristecidos por várias provações. Ah, irmãos, que mensagem consoladora nós encontramos aqui. Porque o povo de Deus tem sido provado, e como tem sido provado. Muitas vezes o choro dura uma noite, e quando amanhece o dia, você não encontra nem a alegria. A alegria não vem pela manhã. Mas você não desanima, porque a alegria para você não é um estado, não é uma condição.
Alegria para nós é uma pessoa. Então, se você amanhece o dia ainda provado, aflito, angustiado, não se preocupe, porque a alegria habita dentro de nós.